Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? Nesta noite, que eu creia em Deus e em Jesus, o caminho para o Pai. Que eu creia em Deus e em Jesus, o caminho para o Pai. Em João capítulo 14, versículos 1 ao 6. Todos vocês, ou a maioria, já recebeu ou tem em seu smartphone ou tablet, ou em mãos impressos, as minhas notas de hoje. Desculpe alguns erros que possam ocorrer, porque eu ainda não eu já enviei para Luciane e ela vai trabalhar em cima disso e colocar no site. Eu já pedi para eles também conversar com as pessoas que confeccionaram o site novo da igreja, já entraram lá. E quando tem o MP3, eu pedi que eles fizessem o link com o próprio arquivo para você bater com o botão direito e baixar o MP3 de graça. Porque do jeito que está, você só pode ouvir com a página aberta. Aí não é muito bom. Mas vamos consertar isso também em breve, ok? E lá no site está um livro que foi resultado de uma série de mensagens aqui, chamado A Mensagem da Cruz. Se vocês quiserem baixar e enviar para outras pessoas, façam isso. É uma série de mensagens que eu preguei aqui e o André transcreveu as palavras e está lá no site. E você pode acessar e baixar o livro em 3 formatos. PDF para imprimir e ter na sua máquina, no seu computador. Tem no formato EPUB, que você pode ler no seu leitor de e-reader ou leitor de e-books, no seu smartphone ou tablet. E também no formato Kindle, quem tem aquele dispositivo de leitura digital. Correto? Que você pode levar onde você quiser, você pode baixar e ler. Tá bom? Então, em João capítulo 14, versículos 1 ao 6, vamos fazer a leitura desse texto bíblico. Jesus disse, leiam comigo em voz alta, por favor. Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês,
voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus não era nada popular, não é? Ele falava a verdade, ele queria que as pessoas entendessem o reino de Deus. Ele não brincava com a mente das pessoas. Ele não criava nada. Ele era um ser puro, verdadeiro, que queria o bem de todos. Na semana passada, nós meditamos aqui que devemos buscar a Jesus, ir a Ele, para aceitarmos o seu jugo e aprendermos dele. Foi isso que nós vimos a semana passada. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês alívio, descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque ele não é pesado, e o fardo que eu coloco sobre vocês é leve. Então, essas definições não querem dizer que tanto o jugo como o fardo de Jesus sejam fáceis de carregar, fáceis de executar. Não é bem assim. Para quem não sabe o que é jugo, jugo é um travessão que você põe no pescoço do boi e você prende com gambitos e em outro pau, estirante, né? E ali o boi vai preso e o carreiro vai chuchando o boi com uma coisa que a gente chama de agulhão. E ele vai batendo no couro do boi para o boi poder andar, porque o boi de vez em quando fica mole, quer parar. Um quer andar, o outro não quer, então fica uma confusão, então ele vai chuchando. Então a canga serve para manter o boi no caminho. E geralmente, se você tem um carroção ou um carro de boi, você iria colocar lá atrás carga. E se você precisa que boi puxe, a carga não é leve, correto? Mas o que Jesus está querendo dizer com isso aqui é que o seu fardo, ele é suave, e seu jugo é suave, e seu fardo é leve, no sentido de ser prático, a praticidade dele. Quando você está enfrentando uma situação e você pratica o que Jesus te ensinou, você vai entender as razões para praticar aquilo que Ele está pedindo. Se Deus diz para nós, aprenda a perdoar, perdoa, dá o perdão. Você acha que é fácil perdoar? Tem gente aqui que não está perdoando até hoje. Você está doente, você está doente. Alguns sintomas físicos da sua vida é por falta de perdoar. Você não perdoa. Você conserva mágoas dentro de si e o resultado é o seu mal físico. Alguns aqui não conseguem dormir à noite, ficam a noite inteira acordados, sem entender a razão. Não conseguem dormir, sendo que você precisa descansar para a glória de Deus e você não descansa. Tudo por causa de mágoas, instabilidade emocional e mental. Eu não estou dizendo que você é louco, nada disso. Mas estou dizendo que você tem problemas, porque você não perdoa.
Então, quando Jesus nos pede para perdoar, é porque isso fará bem, primeiro, ao reino dele. Você estará imitando Deus, você estará agindo igual a ele. Então, você demonstrará que é um filho dele, um instrumento dele. Em segundo lugar, a pessoa que recebe o teu perdão, ela é abençoada. E em terceiro lugar, é você mesmo. Então, isso replica na atitude aquilo que Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito, toda a tua força, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós invertemos esta ordem, nós sofremos. Você quer amar a Deus e amar a si próprio primeiro. Então você não consegue viver para Ele, porque este é o modo errado. Então, quando uma igreja chama as pessoas dizendo assim: venham aqui, porque Deus vai fazer na sua vida grandes coisas, você não pode imaginar. O que eu estou fazendo? Eu estou invertendo a ordem. Na verdade, o que acontece? É muito difícil para as pessoas, quando chegam nesse lugar, entender tudo o que fazemos. Eu fico pasmo ao ver como o Espírito de Deus trabalha no coração de muitas pessoas que entram aqui e ficam. Porque eu não sei se eu ficaria. Porque eu entro aqui e eu fico imaginando, meu Deus, quem vai entender o que eu vou falar aqui? Eu vou falar com os filhos de Deus, essas coisas que Deus exige de nós, e vem uma pessoa de fora e eu digo, como é que ele vai entender isso? É uma ação do Espírito de Deus para convencer essa pessoa, não resta dúvida, né? Mas é complicado. Mas quando você pratica a vontade de Deus, Deus deixa você satisfeito. Quando você abençoa Deus e abençoa o próximo, Deus deixa você satisfeito. Foi isso que Jesus disse. Feliz, abençoado é a pessoa que tem sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque Deus a deixará satisfeita. Então, a razão maior da sua insatisfação, a razão de você ter uma vida insatisfeita, insaciável, uma vida cheia de ambições nocivas, é porque você não faz a vontade de Deus. Você está sempre preocupado consigo mesmo. Você está tentando ser feliz e, lamento lhe dizer, nunca será. Por isso que eu digo que nós vivemos num mundo onde o ser humano se encontra numa situação de desespero, de aflição, em toda parte. Por causa dessa condição humana, surgem então o quê? Muitos falsos instrutores na igreja, porque o homem está desesperado, não vão faltar lobos, concordam comigo? O Evangelho diz que há lobos vestidos de ovelhas. E o que eles querem? Dinheiro. Eles querem aproveitar a fragilidade emocional e mental dessas pessoas, o desespero dessas pessoas, e em vez de ensiná-las a lidar com seus problemas, eles oferecem caminhos fáceis. Eles oferecem uma distribuição repleta de bênçãos, curas, milagres, prosperidade financeira, bem-estar social, são os seus produtos. Eles vendem produtos. E o que isso significa? Que eles estão oferecendo às pessoas uma filosofia que não é o Evangelho, é o triunfalismo. Lembra que eu falei para vocês? Eles querem que as pessoas tenham uma atitude de confiança absoluta ou excessiva no sucesso. Como é que você pode ser uma pessoa confiante, tá? Se você não se enquadra com Deus? Deus criou o ser humano para viver em harmonia com Ele. E Deus diz, fora de mim não existe ordem. O que existe é anarquia, confusão.
Porque Deus não é Deus de confusão. Deus, ele coloca as coisas em ordem. Isso não quer dizer que você não tenha entreveros, que você não tenha dificuldades. Mas essas coisas de Deus faz com que você entenda até mesmo a confusão que chega a você e o porquê ela está chegando. Quando você está em casa, por exemplo, e você tem um filho, um pai, uma mãe, sei lá, alguém de dentro da família cometendo alguma coisa errada, e então você percebe, vai e fala, a primeira atitude que você deve esperar qual é? Estou perguntando, vocês estão com medo? Ou estão dormindo? Qual é a primeira atitude que você espera? Oh, obrigado, realmente. Em alguns casos sim, mas são raríssimos. Mas na maioria das vezes o que chega? Uma reação negativa. A pessoa expressa então o quê? O seu orgulho e o seu egoísmo. Em primeira instância, esse termo primeira instância está um problema hoje, mas em primeira instância, essa pessoa não quer se submeter à verdade. Ela prefere a mentira do que a verdade. Não é isso? Muitos homens abandonam suas famílias. Eles não querem saber de cuidar de suas casas. E eles jogam tudo nos ombros da esposa. Aí a esposa diz, olha, eu estou cansada, eu não aguento isso aqui sozinha, você tem que me ajudar. E aí eles quebram o pau, porque o homem não aceita o direcionamento de uma mulher, porque vivemos ainda num país onde o machismo encontra o seu lugar peculiar na sociedade. É um absurdo, mas ele está lá. Então o homem acha que tem o direito de berrar, de gritar, de bater porta, jogar a televisão no chão, puxar a língua do cachorro, do papagaio, cortar o rabo do gato, fazer uma miséria. Quer dizer, essa é a reação em muitas casas. É muito triste isso. Por outro lado, nós temos mulheres que são mandonas. Aí o homem chega com toda a cautela, porque sabe que a fera está solta. Aí então, aí chega e diz, baixinha, que geralmente as baixinhas não são mole não. Então chega lá e fala assim, escuta, pintura de rodapé, né? Daria para você maneirar, não é legal isso. Aí ela solta os cachorros e vira um pandemônio. Então, é difícil para nós, não é fácil você praticar as coisas que Jesus nos pede, porque nós temos que ir contra o que mais gostamos, que é o nosso eu. Nós somos apaixonados por nós mesmos. Eu me lembro que eu tinha um irmão, pastor, que a gente viajava muito para pregar, mas ele era feio, mais feio. Quando eu tinha que expulsar um demônio, eu não gastava a minha voz. Eu o apresentava. Até diante das enfermidades, eu jogava ele em cima dos doentes, e os doentes iam embora, e os doentes ficavam curados, porque ele era feio. Aquilo era feio. Com todo respeito, eu não posso falar porque isso daqui vai longe e a família pode escutar, mas já sabem que eu viajei com ele. Entreguei boa parte, mas viajei com vários. Então tá bom. Então, quando a gente ia pregar por aí, nesse Brasil, nessas Américas, mas o cara era muito feio. E ele tinha uma mania de chegar no hotel e olhar no espelho, ele passava creme, não sei o que, e eu ficava olhando e rindo, mas rindo e rindo. E ele usava umas calças tipo assim, amarela, cintura baixa assim.
a calça boca de sino ia para frente do sapato aqui. E ele punha interno, e a gravata era assim, um palmo de largura aqui. Parecia, sabe aquele babador de rotisseria, de restaurante italiano, que é para você comer macarrão e não respingar na camisa? A gravata dele era aquilo, era um babador. E ele vinha e passava aquele, era brilhantina na época, né? Brilhantina, passava brilhantina, né? Passava o cabelo, se você desse um tapa na cabeça dele assim, você furava a mão. Mas ele e ele se achava lindo, bonito, demais, bonito. E quando ele entrava, ele usava um perfume que, aquele perfume eu acho que vinha, o nome do perfume era Essência de Gambá X9. Porque o bicho cheirava mal, era ruim demais. E ele entrava e passava assim, a turma falava, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, isso daí é isso aí, é isso. Ele se amava, ele gostava de si mesmo. Ele olhava no espelho e dizia, eu me amo. É isso que, só faltava ele cantar. Porque ele via nele uma beleza que ninguém via. O espelho na parede queria se encolher. E ele forçava a situação. Então, existem homens feios, mulheres feias, que se acham lindos. Por outro lado, existem homens bonitos e mulheres bonitas, e ao mesmo tempo são feios, terrivelmente feios, porque suas atitudes são terríveis. Dentro deles ou delas, o que você encontra? Morte, uma vida fracassada, você encontra o caos, você encontra o vazio, você não vê nada lá dentro. Eles não têm nada a oferecer. Eles oferecem tudo que esse mundo pode oferecer, mas uma boa conduta, uma boa cabeça, a inteligência. Inteligência nem pensar. Porque pensar para eles é muito difícil, porque a única coisa que ele tem ali é um cercadinho de neurônios. Porque os outros não se comunicam, não conseguem. A eletricidade no cérebro deve ter 11 watts, é movida a LED. Então, não é uma coisa que funciona, não é uma coisa assim, que a cabeça deles não vai, eu não sei, você pode bater, é mais fácil que nem a gente fala assim, um gato morto miar do que um cabra desse pensar. Então, imagine, a pessoa pensa que é, quando na verdade não é. Esse é um grande problema entre nós. Por que nós não conseguimos pensar humildemente, como a palavra de Deus diz? Pensem humildemente sobre a vida de vocês, individualmente. Aprendam a enxergar. Por que eu não consigo enxergar a mim mesmo? Porque eu não me comparo à pessoa mais excelente, mais bondosa, mais sábia, perfeita, excelente, esplendorosa, amorosa, paciente, sofredora, que eu conheci. Chama-se Jesus. Mas por que eu não consigo me comparar a Jesus? Porque eu crio ideias erradas acerca dele. Eu não entendo a razão da sua vinda. Eu não leio a Bíblia. Eu venho para uma reunião como esta e não presto atenção. Eu não quero mudar. Eu estou aqui por hábito. Alguém deve estar aqui porque vem todo fim de semana. E se não aparecer, todo mundo vai ficar ligando. O que aconteceu? Blá, 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 blá. Faz anos, há anos que você frequenta uma reunião, mas não muda nada. Agora, imagine, por que isso aconteceu? Porque você aprendeu ideias erradas.
ideias erradas entraram em sua mente e formularam dentro de você conceitos e preceitos errados. Esses conceitos e preceitos geraram crenças erradas. E o resultado é essa pessoa que você se tornou. Você hoje é uma pessoa triste, é uma pessoa vazia. Você sabe que tem alguma coisa para oferecer, mas você não conhece o caminho. Você não sabe como chegar lá. Você sabe que Deus existe, mas você não consegue experimentá-lo. Você não consegue desfrutá-lo. Você não consegue conviver com Ele. Você sabe que Deus existe. Sempre lhe falaram que Deus existe. Você tem certeza que Ele existe, mas isso não é suficiente. Você não consegue viver em comunhão com Ele. Você não consegue escutá-lo. Por quê? O seu egoísmo ainda lhe domina. Jesus não consegue dominar o seu coração. O cristianismo autêntico tem sido distorcido, não só no nosso período, não só no presente, mas ao longo dos séculos ele tem sido distorcido por muitos. Mas no nosso tempo, ele tem se tornado uma religião mística, com a finalidade de vender seus produtos para pessoas que estão desesperadas. Se vende milagres, curas, como eu já disse, prosperidade financeira, soluções mirabolantes. Você é uma pessoa desobediente, você não conhece Deus, e alguém diz para você, tenha fé. Como é que você pode ter fé em alguma coisa que você não conhece? É impossível você ter confiança em alguém que você não conhece. Você não consegue ter confiança em um Deus que apenas ouviu falar dele. A Bíblia fala que nós crescemos de fé em fé. Imagine de glória em glória. Como é que você pode receber tudo de Deus, como é anunciado, sem conhecê-lo, vivendo uma vida que é contrária à dele? Como é que você, sendo um inimigo, pode receber tantas dádivas maravilhosas de Deus? Se há algo que Deus quer lhe dar, é perdão, é aceitação, é aproximação. Deus está querendo que você se aproxime dele, para que ele possa começar a ensiná-lo, e então abençoá-lo com essas dádivas. Olhe para o seu filho. Você tem um filho rebelde em casa. Ele xinga, ele bate as portas dos armários, ele chuta a porta, ele é bravo, bronco, estúpido, ele não respeita ninguém. E então ele grita lá, eu quero o que me é de direito. E você sai fazendo as coisas para ele. Você pode até fazer o que ele quer, porque você passou a ter medo dele. E alguma ideia entrou na sua cabeça que diz assim, se eu não der, ele vai embora de casa, eu vou ficar sem o meu filho, e aquela coisa você tem dentro de si, medo, você faz por medo. Isso porque você é um ser humano como eu, e psicologicamente somos muito afetados. A nossa mente, ela fica afetada facilmente. Desculpe a redundância dos termos aí. Mas, na verdade, com Deus não é assim. Deus é justo. As nossas atitudes, né, em todas elas, não existe grau de justiça. Sempre nós estamos barganhando. Sempre nós estamos criando um meio para conseguir tomar lá, dar cá. É como diz aquela música antiga, da época do Celino, toma chocolate e paga lo que deve. Então, ele ficava no rádio ouvindo isso. Então, veja lá, antes de conhecer a Paula, porque a Paula é jovem, o Celino é velho. Então, veja só. Muitas pessoas vão à igreja em busca desses produtos. E sem a mínima consciência teológica, sem
a falta de misericórdia, porque o que é misericórdia? Misericórdia não é só ter pena das pessoas. Misericórdia é você ter pena das pessoas, mas aprender a enxergar as pessoas como elas devem ser enxergadas, vistas. Você olha para o seu filho e diz, meu Deus, ele vai embora se eu não der, ele vai quebrar tudo se eu não der, então você dá. Você diz assim, coitado, eu vou dar a ele, você dá a ele o que ele não precisa. O que ele realmente precisa, você não dá. Muitas mulheres são agredidas por seus maridos, tanto espiritual, psicológico e até fisicamente. E elas não reagem a isso. Não estou falando para você pegar uma arma e reagir, dar uma flechada, dar um tiro, uma facada, nada disso. Vocês não reagem de maneira verdadeira, de uma maneira honesta a isso. Vocês têm medo. Então, quando esse bruto chega em casa, vocês tremem. Em vez de abraçar, vocês choram. E então começa a fazer todos os desejos dele. Vocês então se entregam a um monstro. Por quê? Porque psicologicamente e espiritualmente vocês estão fragilizados. E você tem pena deste homem. Mas você não dá a ele o que ele realmente precisa. Misericórdia não é isso. Misericórdia é ter pena de alguém, mas dar a essa pessoa o que ela realmente precisa. E para agir com misericórdia, você tem que exercer alto grau de justiça e ser muito verdadeiro. Para que você haja com misericórdia, você tem que aprender a pensar como Deus pensa, a sentir como Ele sente, para agir como Ele agiria. Jesus foi claro em João 5,19, quando Ele disse, eu, o Filho, não posso fazer nada sem antes ver o que Deus está fazendo, o Pai está fazendo. E então, uma vez que eu percebo o que o Pai está fazendo, eu semelhantemente faço. Jesus não agia na frente do Pai. Jesus, ele não agia, ele não colocava o carro à frente dos bois. Ele não trocava os pés pelas mãos. Ele era muito cuidadoso. Como eu não devo amar uma pessoa assim? Como eu não devo adorar um ser assim? Ele me ensinou que eu sou todo errado. Eu não preciso de palavras para saber que eu sou todo errado. Basta olhar o seu comportamento. Basta observar os seus ensinamentos. Basta perceber o Espírito de Cristo agindo na minha vida, e eu sinto pesar, uma tristeza muito grande, quando cometo erros para com a minha família, para comigo mesmo, para com vocês, para com a igreja, para com o reino dos céus. E eu quero voltar a Ele, eu quero estar com Ele, porque só nele é que eu encontro descanso. É só nele que eu encontro respostas para mim mesmo. Agora, quando eu tento viver só para mim e deixo de observar meu próximo, eu estou tentando ter pena de mim, eu começo a dar a mim mesmo o que eu não preciso, mas o que eu quero. Muitas pessoas vão à igreja e esses pregadores atuais não têm misericórdia dessas pessoas. Eles dizem que têm. Eles dizem que estão ensinando essas pessoas a terem fé. Mas eles estão dando a elas uma mentira. Porque eles não dão o que elas realmente precisam, o que Deus quer dar a elas. Para que o caminho delas comece de maneira correta, justa. Porque pau que nasce torto, morre torto. É verdade isso.
Às vezes nem Deus consegue consertar, porque o orgulho da pessoa é tão grande. E eu creio no livre-arbítrio, que Deus deu à pessoa a faculdade de escolha. Você não está aqui porque Deus não te escolheu. Você só está aqui porque Deus te escolheu, Ele te chamou. No entanto, você está aqui porque aceitou a sua escolha e o seu chamado. Se você tivesse rejeitado a escolha divina, você não estaria neste lugar. Até mesmo você que está nos visitando, você só está aqui hoje porque aceitou de uma maneira sobrenatural, sem você perceber, você aceitou a ação de Deus na sua vida, porque alguma coisa você precisa ouvir aqui, que precisa mudar na sua vida. Você precisa ser transformado espiritual e moralmente falando. Quando eu falo moralmente, eu não estou dizendo que você é uma pessoa vulgar, mas eu estou dizendo que você está transgredindo certas coisas que afetam o caráter do Criador. E quando você não percebe isso, esses traços agredidos que pertencem a Deus, você abre brechas na sua vida. Talvez nenhum mal aconteça agora, ou daqui a alguns dias, ou daqui a alguns anos, mas o mal vai entrando devagar, e então uma hora explode. É a mesma coisa o que aconteceu nessas represas da Vale do Rio Doce. Foi entrando dejetos, nenhum problema, todo mundo convivendo, feliz. Ao lado daquelas represas existiam casas de veraneio, lugares para as pessoas passearem. Mas chega um momento em que tem que haver uma ruptura, é impossível manter uma coisa errada o tempo todo. Aquilo explode. E quando destrói a represa, não só ela destrói, mas ela acaba com tudo que está ao seu redor. Se você não observa os ensinamentos de Deus, você não apenas se destrói, mas você destruirá aquilo tudo que está ao seu redor. Você vai contaminar pessoas que você gosta, que Deus um dia chamou para serem boas, pessoas que Deus chamou para serem úteis, mas você não observou os caminhos de Deus, você andou como quis, você exerceu os seus pensamentos, você se firmou sobre suas próprias opiniões. Agora o resultado é que você está lá embaixo, e levou consigo outras pessoas, e transformou aquilo que deveria ser belo, lindo, esplendoroso, em uma sucata, em dejetos, em verdadeiros túmulos. Em vez de você levar a vida, você está conduzindo à morte algumas pessoas. Muitos pregadores não percebem isso. Eles têm medo de falar a verdade às pessoas, porque eles dizem assim, elas vão embora, não vão entender. Meu amigo, não cabe a mim julgar sua mente, nem a mente de Deus. Cabe a mim falar, não grosseiramente, mas educadamente, mas com paixão, que você precisa de Deus, que você precisa se voltar para Ele, que Deus quer levantar sua vida. Ele não pode mais vê-lo ou vê-la no modo como você está. Ele quer ver você de pé, sendo um instrumento nas mãos dele, porque este é o plano dele desde a eternidade. Você nasceu para ser um instrumento de Deus, você nasceu para abençoar pessoas e dar prazer a Ele, e Ele ser o teu maior prazer.
Infelizmente, muitas pessoas vão à igreja apenas para receberem o que querem, mas nunca para oferecerem de si mesmas o melhor ao Senhor. Elas não aprendem. Elas querem o mundo, elas querem ganhar sempre, mas nunca querem oferecer nada. Jesus certa vez disse: o que adianta alguém ganhar? Ele estava querendo dizer, que vantagem ou que lucro há ao adquirir ou ganhar o favor deste mundo inteiro? Não é só ganhar dinheiro, mas ser reconhecido pelo mundo, receber elogios, receber esse famigerado prêmio Nobel, que até bandido recebe. Até bandido recebe, até inimigos da moral, até inimigos de Deus recebem prêmio Nobel. Que adianta ganhar tudo isto e perder a vida verdadeira? Isto é, a vida verdadeira que age em benefício à alma, para a alma, a qual não é dissolvida pela morte. O seu corpo, quando você chegar na sepultura, isso aqui vai acabar, ou queimado, ou no pó, não sei se você vai estar no incêndio, ou num navio, igual aqueles turistas que estavam lá em Santa Bárbara, mergulhadores, de repente dormindo, o barco pega fogo em cima d'água, e eles morrem lá dentro, incinerados, viram cinzas. Quer dizer, se alguém ali é um cristão, aquilo acabou. Mas o problema é, o que vai ocorrer com a alma? A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Significa que quando você morre para Jesus, você morre para cá, você não volta, nunca mais. E quando você morre em um determinado estado, e você não pode mudar. É que nem um automóvel, por exemplo, você dá uma trombada com o seu carro, então chegam os peritos, eles vão dizer, vamos ver a que velocidade ele estava. E eles vão fazer o exame no velocímetro e descobrem que você estava acima da velocidade, infringindo as leis. Aquilo não pode mudar, ele trava. Tudo que você é, fica travado na sua alma, e você tem que se apresentar perante Deus como você está. De repente você aparece diante de Deus como um saco de imundícia. Para onde você será lançado? Você não pode conviver com alguém que se esforçou tanto para atingir um determinado nível de pureza, ter uma consciência, ser sabedor da realidade espiritual e moral e se esforçar para ser melhor. Você não pode conviver com isso, seria injusto. Você não quer que seus filhos ou seu filho ande com pessoas que não pertençam, que termo, meu Deus, eu poderia usar? Você não quer que seus filhos andem tenham como amigos pessoas que firam a sua maneira de educar. Eu não quero ver meus netos andando com gente que não presta. Ou não é verdade? Você seleciona. E isso tudo Jesus faz. Ele seleciona. Do jeito que você morrer,
Não tem como mudar mais. Você morreu daquele jeito você estará. Não existe escola na eternidade. Há quem pense que quando você morre, você passa por uma escola de aperfeiçoamento. Se existe essa bendita ou abençoada escola, por que o mundo está indo de mal a pior? Esses professores que estão lá não valem uma pitada de fumo. Porque não é possível, está indo de mal a pior. Em todo lugar onde você anda, você só vê miséria, seja ela física, moral, mental, espiritual. Você vê o ser humano como um miserável. O que adianta? Todo mundo correndo atrás de riquezas, todo mundo correndo atrás de alguma coisa, mas a verdade é que a esperança está sendo roubada de cada um de nós a cada dia. Jesus não está dizendo aqui que você não pode adquirir bens materiais, longe disso. Vamos cair fora dessa ideologia fanática que entra dentro da igreja. O que ele está dizendo aqui é que o seu foco deve se manter na eternidade. Vive a sua vida, se Deus te dá a oportunidade de comprar e vender, faça isso, mas não transforme isso no teu maior prazer. Veja só, você compra um carro, não é lógico que você fica contente com esse carro? Claro que é. Você recebe um aumento salarial, você não fica contente com esse aumento salarial? Claro. No entanto, o que Deus está dizendo é: se o teu prazer nas coisas terrenas é maior do que o teu prazer nas coisas eternas, isso significa que você está fazendo opções. Você está fazendo escolhas. As escolhas já estão dentro de você. Se você é uma pessoa que não quer, não se dispõe a mudar mental, espiritual, comportalmente, significa que lá dentro de você, você está fazendo suas escolhas. Você está rejeitando alguém para aceitar outro alguém. E Deus diz, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai amar a um, ou você vai amar o outro. Digo isto por princípio. Porque Jesus falava sobre dinheiro. Então, quando nós direcionamos nossas vidas apenas para adquirir bens materiais, quando nós trabalhamos e nos sentimos felizes quando recebemos aumento, mas não temos a mesma felicidade nas coisas eternas, significa que nossas opções estão terrivelmente erradas. Estamos enganando a nós mesmos. Quando nós deixamos de pensar na qualidade da nossa vida espiritual e moral, relaxamos na nossa comunhão com Deus, e isso pode trazer resultados danosos, eternos, a cada um que pensa desse modo, ou que age dessa maneira. Portanto, em primeiro lugar, creia em Deus e em Jesus, não permitindo que a aflição destrua a sua fé. Podem ler comigo agora em voz alta? Quero ouvir vocês. Creia
em Deus e em Jesus, não permitindo que a aflição destrua a sua fé. Verso 1, Jesus disse assim: não fiquem aflitos. O que ele está querendo dizer? Não permitam que suas mentes façam com que percam a confiança, devido à perplexidade do momento. Nós vivemos em um mundo perplexo, em um mundo desesperado, em um mundo aflito. Amanhã você tem que sair e bater perna, amanhã você tem que sair, trabalhar duro, e você diz: meu Deus, como será? Não deixa a aflição levar sua mente para longe de Deus. Correto? E então ele diz: creiam em Deus e creiam também em mim. O que ele está querendo dizer? Creiam, lógico, o verbo crer aqui, tanto para Deus como para ele, significa a mesma coisa. Procurem conhecer a Deus em toda a sua realidade e receberão ajuda, tanto para obter como para fazer o que é necessário. Você já imaginou traduzir a Bíblia dessa maneira? Então, quem ensina tem que se preocupar em passar às pessoas o que ele está querendo dizer. As palavras no grego, elas são fabulosas, como em português. A língua latina é uma língua riquíssima, fabulosa, maravilhosa. E quem estuda precisa buscar o sentido, os significados, vasculhar, buscar as raízes das palavras, estudá-las etimologicamente. Então, enfim, é isso que significa para Jesus crer. Procurem conhecer a Deus em toda a sua realidade, como Ele é. Mas eu penso que os cristãos não querem conhecer Deus como Ele é. Eles querem conhecer um Deus que não é. Como eu disse a semana passada, nós criamos uma representação de Deus. E viemos na igreja, não nos importamos. Por que toda vez eu fico com um sono desgraçado e sem um problema clínico? Por que você não se prepara para isso? Por que você não presta atenção? Por que você se distrai com qualquer coisa, até com a pulga dentro da sua orelha? Com o carrapato que não te larga? Tem gente que se distrai com a unha. É um absurdo. Nós estamos diante da vida e da morte. Nós estamos diante da bênção e da maldição. Nós estamos diante da eternidade que nos apresenta o céu e o inferno, Deus e o diabo. E eu não estou nem aí. Deus diz: eu quero trabalhar na sua vida. Eu quero dar a vocês recursos. Vocês vivem num mundo cheio de aflições, sem esperança. E o interessante, que essas palavras do nosso texto base, que nós lemos lá no início, e que agora eu estou apresentando cada verso, foram ditas em um momento em que Jesus declarou a traição de Judas. Eles estavam comendo o pão e o vinho. E então diz assim, olha, ele disse: eu vou colocar um pedaço de pão na boca daquele que vai me trair. E ele olhou para Judas e disse: come. Todos viram ali que Judas era o traidor, e ele havia vendido Jesus por 30 moedas. Todo mundo ali se sentiu forte, sem vergonha. Ou então, que nem lá fala no norte, sem vergonho. Bichinho sem vergonho.
cabo da molesta. Muito bem. E Pedro, então, que sempre declarava, quando Jesus falava, Senhor, você não vem com essa conversa que vão pegar o Senhor e matar, não, que comigo não. E Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, naquele dia mesmo, Pedro, você está pensando que é um herói, né? Mas você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Chegou tal hora lá, esse galo está meio gripado. Então, esse galo aqui está com bronquite. Então, veja lá, Pedro disse, não conheço, não sei quem é. As pessoas dizem, mas nós te vimos. Não, viram não. Absolutamente, não viram. Não era eu não. Não era não era não. Se Jesus disse isso a Pedro, que ele era considerado entre os outros como um valentão, e os outros mais covardes, se Jesus iria trair, ou se Pedro iria trair Jesus, como os outros se sentiram? Pedro ficou perturbado, e os outros como é que ficaram? Vamos supor que alguém aqui se levante e diz assim, Senhor, eu te amo, mais do que estes. E aí vem um anjo e diz assim, eu trouxe um papel assinado por Jesus, dizendo que você está falando bobagem. Todos eles passaram por aquele momento. Mas Jesus não os abandonou. Correto? Talvez você está passando por um momento que você não vê esperança nenhuma. Você diz, meu Deus do céu, já joguei a toalha. Mas Jesus diz para você o quê? Não permita que a aflição roube a sua confiança em Deus e em mim. Às vezes, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você não vai acreditar, não vai gostar do que eu vou dizer. Mas vou dizer com cuidado. Há mais de 40 anos eu prego o Evangelho. Eu tinha calças curtas e o Celino me via, já velho, eu pregando. Eu usava, antigamente eram umas calças azul marinho, que vinha até aqui no joelho, sapato Verlon. Lembra o sapato Verlon? Você lembra, Celino, Verlon? Você me dava de presente. Então, era um sapato de plástico. E a gente era tão pobre, e o danado, ele rachava embaixo, assim, E a gente, às vezes, andava com ele, tirava ele para fora, ficava metade fora e a meia para fora, assim, o pé. Enfim, há mais de 40 anos eu prego o Evangelho. Eu reconheço que Deus fez muitas coisas na minha vida, e usou minha vida para fazer muitas coisas para outras pessoas. Mas nem tudo que eu gostaria que Ele fizesse, Ele fez. Nem tudo que eu gostaria de oferecer aos outros, consegui oferecer. Sabe que isso me causou, às vezes, desespero, perplexidade, dúvidas. Mas, ao longo desses anos, quem me conhece, percebeu que eu nunca perdi minha confiança em Deus. Meu amor por Ele é verdadeiro, porém frágil.
Dependo dele totalmente. Todos os dias eu falo, Senhor, eu espero que o Senhor me queira na eternidade. Tem misericórdia de mim. Dá-me o que eu preciso aprender para fazer, para te agradar. Eu não quero ficar fora da tua presença. Mas se o Senhor não me quiser, eu ainda vou continuar falando do teu amor, da tua graça e a tua verdade. Vou defender as coisas sagradas do Senhor com todo o meu coração. Se ninguém quiser me escutar, eu vou berrar para o Senhor mesmo. Eu estou aqui falando para vocês toda a verdade de Deus. Não fique esperando que Ele vai dar a vocês tudo o que vocês querem, porque Ele não vai. Ele não vai. Pode ter certeza disso, não acredite nesses mentirosos. Se você tiver fé, você vai. Eu estou quase, a semana que vem, tentando provar para vocês que aquela passagem mal interpretada, e pedireis o que quiserdes, e eu vos farei. Quero mostrar para vocês o erro onde está. Eu estou sendo tentado a isso. Portanto, irmãos, se você errou, se você falhou, a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele tem pena de você. Se você está tomando atitudes erradas, se você está falando de modo errado, se você está pensando de modo errado, se você está vazio, você não é mais aquele cristão que era antes. A palavra de Deus diz: não deixa a chama apagar. Se ela está apagando, Deus está dizendo: eu quero acendê-la. Eu quero ser aquela sarça que apareceu a Moisés no teu coração. Eu quero reerguê-lo, a fim de que você volte a uma vida de comunhão comigo, e confie em mim de todo o teu coração, porque eu não sei quem inventou essa história, que se você não pedir um carro a Deus, você nunca vai ter, se você não pedir uma casa, nunca vai ter, se você não pedir uma namorada, nunca vai ter. Que bobagem! Jesus mandou que pedíssemos o Espírito Santo, uma vida elevada, uma vida honesta, uma vida digna. Não importa se eu seja rico ou pobre, Ele espera que eu seja digno, que eu trabalhe com honestidade, que eu faça o melhor onde eu estiver, porque eu o represento onde eu estou. Se você errou, tudo que você precisa é o seu perdão. Portanto, quem crê em Deus e em Jesus, crê na graça e no perdão, e em toda ajuda que o Pai pode oferecer, a fim de que você se levante e volte a andar com Ele. Em segundo lugar, creia em Deus e em Jesus, mantendo o foco na eternidade. Podem ler? Creia em Deus e em Jesus, mantendo o foco na eternidade. Versículos 2 e 3. Na casa de meu pai, após ele ter dito, não fiquem aflitos, creia em Deus e creia em mim, ele diz, na casa de meu pai há muitos quartos. A palavra quartos aqui, no grego, a palavra moné, que significa
habitações individuais, quarto, para uma pessoa, quartinho, tipo de cabana, tenda. E eu fico pasmo ao ver como nós cantamos hinos, vou morar em mansões. Mentira! Jesus não vai dar mansão para ninguém. Se você quiser comprar uma mansão, compra agora, porque lá não vai ter. Quer morar num castelo? Vá agora, vai para Disney. Fica lá nas 6 horas da tarde, sentado na calçada, esperando os fogos lá, e olhando para a torre do castelo. Porque lá na eternidade não vai ter. O que você vai receber na eternidade é um quartinho. É isso que ele falou. Nossa, então quer dizer que eu luto. Que nem o Mazzaropi, lembra o Mazzaropi? Então, veja só. Quer dizer que eu luto, faço as coisas e vou receber um quartinho? Para quê? O que você quer mais? Vamos lá. Na casa de meu pai há muitos quartos, habitações individuais, cômodos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Já expliquei do quartinho. Mas o céu para Jesus é um lugar real. Esse paraíso não é fruto de uma mente doentia e nem do fanatismo de um homem lunático. É o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Jesus está assentado, à direita de Deus Pai. É o futuro lar para cada filho de Deus. Mas o interessante é que lá é um lar. Lar é um lugar onde todos se tratam bem e não há queixas. Essa é a melhor definição de lar. Quando você chama a mulher, bem, o que é? Bem, eu te amo. Ai, obrigada. É um lugar verdadeiro, isso é um lar. Lar não é um lugar onde todos moram. Às vezes tem pessoas que não têm um teto, mas têm lar. Eles produzem uma família. Eles se respeitam. Eles lutam pelas mesmas coisas. Eles caminham juntos. Não importa se o trabalho dele ou dela é longe, mas eles estão juntos no espírito, na alma, na mente, na fé. Muitas pessoas vivem debaixo do mesmo teto e não têm um lar. Eles vivem em um campo minado, em um campo de guerra. Ou então num campo de interesses próprios. Cada um vivendo para si próprio. São independentes. Isso é meu, isso é teu. Isso é meu, isso é teu. Isso é meu, isso é teu.
e se tratam mal. A pior coisa que existe é quando você está andando com pessoas e ele em toda parte que vai, ele fala mal da mulher, ou a mulher fala mal do marido, o filho fala mal do pai, o pai fala mal dos filhos, para todo mundo. Aí eles aparecem numa festa, abraçados, e dizem, minha família aqui, querida. Todo mundo olha e diz, saíram da jaula. Por que Deus vai nos dar um quartinho no céu? Porque Ele vai nos dar um lar. Será um lugar tão esplendoroso, tão maravilhoso, tão cheio de delícias. Eu escrevi um cântico logo que eu me entreguei a Cristo de fato. Quando a jornada findar, sei que meus olhos vão se fechar, sim, vão se fechar, para se abrir no mais lindo lugar. Nem mesmo as coisas mais lindas da terra podemos comparar com as belezas eternas que existem naquele lindo lugar. Ora vem, meu Senhor Jesus, vem nos buscar. Foi o primeiro cântico que eu fiz. Eu queria agradar a Deus. É incrível que logo de cara, eu tive necessidade do céu. E às vezes eu penso que estou aqui porque eu consegui enxergar isso. Mas eu preciso terminar. Jesus disse que iria na frente preparar lugar. E ele está usando uma linguagem comum do Oriente Médio, que quando uma pessoa vai para um lugar, ele pode enviar alguém, ele vai e prepara e volta e diz, está tudo arranjado, vamos. E ele vai junto. Foi isso que ele fez. Mas o mais importante é que ele vai voltar. Ele usa essa linguagem, ele prepara o lugar e volta e diz, está tudo arranjado, vamos. Vai chegar um momento em que você mal espera e ele vai dizer, pronto, está tudo arranjado, as trombetas vão tocar e você vai subir. Isto é, aqueles que estiverem em condições espirituais, morais, favoráveis. Por quê? Porque você vai para um lugar exclusivo. O que é exclusivo? Restrito, especial, eliminatório. É isso que significa exclusivo. Não são todos que irão para lá. A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. O apóstolo Paulo tinha isto em mente quando disse em Romanos 8,18, eu penso que o que sofremos, isto é, aquilo que suportamos como aflições, pressões, perplexidades, maldades, durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória. Que glória! O esplendor, a excelência, a perfeição absoluta, a mais gloriosa condição que nos será revelada no futuro. Por mais que as pessoas tentem adivinhar como é o céu, eles não conseguem expressar. João, até no livro do Apocalipse, ele tenta mostrar as grandezas dos céus, mas ele não tem palavras. Nem a Bíblia consegue expressar toda a grandeza do céu. Parece que ela fecha isso e diz, se você crê, imagina, sonhe.
O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: mas nós somos cidadãos do céu. Você não é cidadão da terra. E estamos esperando ansiosamente, isto é, com desejo ardente, mas paciente, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que virá de lá. Porque Ele foi preparar o lugar e vai voltar e dizer: está tudo arranjado, venha. Esta certeza de termos um lugar na eternidade é que nos dá forças para lutarmos, enfrentarmos as lutas que temos, porque no final de tudo chegaremos lá, ao lado do Pai. Quem crê em Deus e em Jesus, crê no céu, e se enche de ânimo para habitar com Ele na eternidade, e por isso ele mantém seu foco na eternidade. Para terminar, digam graças a Deus, obrigado. Creia em Deus. Você sente que Deus está falando com você? Então toma vergonha, homem. Então vamos lá. Creia em Deus e em Jesus para permanecer no caminho, na verdade e na vida. Jesus disse nos versículos 4 ao 6, e vocês conhecem, o que é isso? Vocês têm visto e já têm em mente. Vocês já têm visto e já têm em mente. O quê? O caminho. O que é isso? A maneira de conduta, o modo de pensar, sentir e decidir. Naturalmente, de Deus. Para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? A estrada. Jesus está falando de uma maneira de pensar. Ele está fazendo um jogo de palavras aqui, mas usando a palavra correta. Mas Tomé está tão desesperado no meio daquela confusão, ele diz: que caminho, que trilha nós temos que tomar para ir para lá? Então Jesus disse: eu sou. Ele usa para si o nome de Deus. Eu sou quem sou, o mesmo nome que Deus apresentou a Moisés. Quando disse Moisés: quem eu vou dizer que me enviou lá? E Deus diz: eu sou quem sou. Jesus está dizendo: eu sou quem sou, sempre existe e estou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Além dele declarar ser o próprio Deus, ele cita 3 atributos, características do seu ser. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a própria vida. Nós não precisamos chegar até os céus para conhecer Deus como Ele realmente é. Basta olhar para Jesus e nós o veremos como Ele é. Então, podemos conhecer Deus ainda nesta vida, por meio de Cristo. Quando aprendemos a pensar, sentir e a escolher a conduta correta, que se baseia nos princípios do Evangelho, da verdade, nos princípios espirituais e morais apresentados por Jesus. Então, quando nós agimos elevadamente, segundo os princípios do Evangelho, sabemos que estamos em comunhão com Deus. Do contrário, estamos seguindo a nós mesmos, seguindo os nossos próprios ideais. Essa palavra caminho era tão importante que ela se tornou a primeira definição da igreja. Quem são eles? Eles são aqueles que estão no caminho. Deus diz: os meus caminhos não são como os de vocês, os meus caminhos são mais elevados.
A igreja deveria ser elevada, mas hoje ela está em decadência. E o próprio Jesus disse que nos últimos dias as pessoas sofreriam de uma fé fraca, o amor se esfriaria, a incredulidade seria espalhada, cresceria. Os ensinamentos de Jesus nos mantêm uma conduta baseada na verdade, e não na mentira, não no engano. Como resultado de andarmos na verdade, Deus nos dá a vida. Se você pratica o perdão, você dá o perdão, o que você está fazendo? Praticando o quê? A verdade. O resultado é que você tem a vida. Mas quando você não dá o perdão, o resultado é que você não tem a vida. Você tem a morte. Você não consegue ser fortalecido. É por isso que você não consegue dormir à noite. É por isso que você é inseguro, medroso. Lá no íntimo você é vazio, porque você não vive, não se esforça para viver pela verdade. E o mais importante, ninguém consegue se aproximar de Deus se não for por meio de Jesus. Não basta você frequentar uma igreja, não basta você ler a Bíblia, não basta essas coisas. Você pode ter Bíblia, frequentar a igreja, mas é necessário que a sua mente se submeta aos pensamentos de Deus. Que você sinta a verdade de Deus. Deus, Ele não eliminou os seus sentimentos, mas se você pensar de modo errado, os seus sentimentos serão errados. Por isso, meu irmão, quem crê em Deus é porque crê em Jesus. Ou seja, ele aprende e confia no modo de pensar, no sentir e no agir de Cristo. Quem crê verdadeiramente em Deus é porque está se esforçando para andar realmente no caminho. O meu desejo é que Deus tenha usado minha vida nesta noite para dar a você algum conselho útil, alguma direção útil. Sejam todos abençoados pelo Senhor, sejam fortes e que Deus nos abençoe. Amém. Em meu coração, essa minha